Prezados, bom dia. Prazer grande estar aqui. O Dr. Marcos Lousada já adiantou, né? Vou aproveitar a minha segunda estada em Belém. Dessa vez eu vou conseguir provar das iguarias da cidade. Então, aproveitando esta minha segunda vinda, para não só trabalhar com processo, o que é muito bom. Agradeço ao Dr. Marcos Lousada, Dr. Sérgio, presidente, pelo convite. Agradeço a servidora Silvia, tivemos aí algumas dificuldades de logística para o acerto, mas ela sempre 100%. Então, repito, um prazer grande estar aqui. Como mencionado pelo cerimonial, a minha formação toda é no processo civil. Eu atuo no processo do trabalho profissionalmente e de forma acadêmica muito pouco, infelizmente. E o novo CPC acaba sendo um momento que permite que a gente tenha esse diálogo. Não vamos entrar aqui na discussão de teoria geral do processo, se esse é o caso ou não, porque esse realmente não é o objetivo. É claro que o novo código, considerando sua aplicação na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, no processo penal, ele traz uma série de questionamentos em relação a não só a aplicação no âmbito civil da Justiça Comum, mas especialmente no âmbito da justiça especializada. E, nesse ponto, o TST, considerando a edição da Instrução Normativa, número 39 de 2016, e na atuação no sentido de já reformar súmulas e orientações jurisprudenciais, sem dúvida nenhuma, ele saiu na frente em relação ao STJ e ao STF, na adequação ao novo CPC. Então, isso é algo que, sem dúvida nenhuma, no momento que estou na trabalhista, é importante destacar. Usualmente, eu acabo falando mais para colegas da advocacia. Mas até porque estive por 2 anos no STJ como assessor de ministro, vamos dizer assim, do lado de cá do balcão, não só do lado de lá do balcão, gosto bastante de dialogar com colegas do Poder Judiciário, com servidores e magistrados do Judiciário. Recentemente, eu participei de alguns encontros exclusivos de juízes, para alguns tribunais estaduais, e na trabalhista, especificamente no TRT. É a primeira vez que eu falo para uma plateia qualificada como essa. E o objetivo, o debate, e ao final, havendo interesse, a gente abre para algumas perguntas, é exatamente fazer uma reflexão no que diz respeito ao que o novo Código de Processo trouxe, que aqui tranquilamente, de novo, sem entrar em maiores debates, pode ser aplicado para todos os sistemas processuais, não só na Justiça Comum, mas também nas justiças especializadas. E um tema que já há algum tempo eu venho me debruçando, se refere exatamente a respeito da chamada, assim chamada, jurisprudência defensiva. Jurisprudência defensiva que se verifica na sua raiz, no seu histórico, vou até mencionar e projetar os primeiros julgados do STJ, que começaram a trabalhar com essa nomenclatura, não é uma nomenclatura que surgiu na academia, surgiu no dia a dia. E a jurisprudência defensiva, ela, vamos dizer assim, nasceu nos tribunais superiores. E com o passar do tempo, ela passou para os tribunais intermediários e depois para o primeiro grau. E o novo código, dentro de um anseio da coletividade, ele busca combater essa jurisprudência defensiva. Então, a reflexão para esta manhã vai nessa linha. O que é, por que surgiu a jurisprudência defensiva, como que a jurisprudência se colocava antes em relação a ela, o que o Código trouxe de novo, e aí eu encerro apresentando o que o TST já fez a respeito disso. Esse, então, é o ponto para a gente se situar. Este material que será projetado estará à disposição da escola e, portanto, senhores, fiquem à vontade para quem quiser pegar esse material também. O que nós temos antes de efetivamente iniciar?
Projeto aqui, para quem quiser, a parte de baixo, os meus endereços de rede social. Uso muito rede social, mas não como social, como processual. Então, sai uma decisão nova do novo CPC, tem algum texto, tem muita coisa de internet com qualidade sendo debatida a respeito de novo código, eu coloco um link. Há alguma coisa no YouTube de novo CPC, eu vou lá e divulgo. Então, para quem quiser, ficam os endereços para que a gente continue este nosso diálogo via rede social. E o primeiro endereço, a página, o site, www.delore.com, há uma série de slides. Este, como é um evento fechado, eu não coloco para o grande público, mas quem quiser, eventualmente, há outros slides de outras palestras e encontros, e também links para vídeos, porque hoje, com a internet, uma ótima forma de difusão de conhecimento, há uma grande possibilidade de se ter acesso a uma série de debates de temas. Então, antes do efetivo início, em preliminar, né, aproveitando o gancho aí da nossa jurisprudência defensiva, fica esse o ponto. Mas vamos lá. O que é isso, jurisprudência defensiva? De onde surgiu? Certa vez eu estava numa palestra na Associação dos Advogados de São Paulo, e um colega advogado falou que, na verdade, o nome mais adequado para a jurisprudência seria ofensiva, por ofender uma série de princípios processuais, por ofender o acesso à justiça, por denegar o acesso à justiça e, por uma série de razões, acabar por aumentar a quantidade, e não o contrário, de causas e recursos e incidentes no judiciário. De maneira bem simples, a jurisprudência defensiva é uma rigidez, e aí o parênteses, exagerada, enfim, para cada um pensar, na análise dos requisitos de admissibilidade. Começou isso, repito, no âmbito dos tribunais superiores, e depois foi baixando. Então, se a gente transportar isso para o primeiro grau, seria um exagero na análise dos requisitos para a admissibilidade da demanda em primeiro grau, pressupostos processuais e condições da ação, e no âmbito dos recursos, requisitos ou pressupostos de admissibilidade. Ou seja, não conhecer de recurso por questões de menor relevância, e muitas vezes sem previsão legislativa. Mas por que o nome defensiva? Defende quem? Defende o judiciário. Defender o judiciário do quê? Afinal, não é o judiciário que presta tutela? O judiciário precisa se autotutelar nesse sentido? O que seria isso? Já que estamos com um grande número de recursos e precisamos dar vazão a esse recurso, pronto. A gente se protege da quantidade de recursos com o requisito de admissibilidade recursal mais rígido e, com isso, diminuímos a quantidade de recursos, diminuímos a pilha de processos. Essa, portanto, é a gênese histórica a respeito disso. E aí a gente tem, nos tribunais superiores, podemos colocar de 20 anos para cá, uma curva que vai mais ou menos nesse sentido. Vamos aumentando tanto o número de recursos e também, da mesma forma, aspas, os gargalos para admissibilidade. E um pouco antes do novo CPC, a gente começou a verificar um movimento de influxo, que os próprios tribunais perceberam que, opa, estamos indo longe demais. Então, a gente tem este movimento com a jurisprudência defensiva, e o novo CPC vem reforçar este movimento para a diminuição deste fenômeno. Eu começo, insisto, falando de justiça comum e depois eu falo de justiça do trabalho. Primeiro ponto, talvez uma das súmulas mais antigas do STJ a respeito do assunto, se refere à ausência de procuração e ou ausência de assinatura do advogado no recurso. Então, nós temos a tramitação do processo em primeiro e segundo grau, depois o recurso para Tribunal Superior, o recurso excepcional,
e aí, neste momento, o advogado que interpôs o recurso ou não tinha procuração ou subestabelecimento ou não havia assinado a peça. E, diante disso, antiga súmula do STJ, dizendo que, no âmbito do Tribunal Superior, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos ou que não tenha assinado o recurso. O TST tem exatamente uma súmula nesse sentido, que já foi alterada, e no STJ ainda não. Repito, ao final vou apontar. Essa talvez seja a primeira, do ponto de vista histórico, súmula que traga este assunto. E este julgado, que constou de um informativo de jurisprudência do ano de 2006, ele vai no ponto. Este julgado de 2006, então tem uns 10 anos já dessa decisão, ele é relevante porque, sem rodeios, aponta exatamente o porquê da existência da jurisprudência defensiva. E me permitam, brevemente, a leitura. Agravo interposto de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, era o antigo agravo de instrumento, o agravo de decisão denegatória, para destrancar recurso, diante da inexistência de assinatura do advogado na petição. A ministra relatora, ministra Helena Calmon, já aposentada, anotou que a jurisprudência desta Corte é extremamente severa no trato do agravo, quase como um direito de defesa da Corte. Pronto, jurisprudência defensiva. Direito de defesa da Corte diante do assoberbamento de processos. Tratamento que está em polo oposto ao que tem sido adotado pelos processualistas e pelo próprio direito pretoriano, que aos poucos tenta despregar-se das rigidez das regras formais do processo. Então, para mim, esse julgado é emblemático. Mas ele tem 10 anos. E desses 10 anos para cá, nesse 2006, a gente estava ainda na curva ascendente. A coisa começou a virar depois. Mas o diagnóstico é esse. Né? E a ministra Helena Calmon fazendo a crítica ao próprio judiciário diante disso. Uma segunda situação de jurisprudência defensiva se refere, no âmbito processual civil, à necessidade de preenchimento de guia de custas de preparo de recurso com, obrigatoriamente, o número do processo a que se refere. Isso não está previsto em nenhum diploma processual, mas, a partir de 2004, o STJ começou a editar resoluções dizendo que, no preenchimento da guia de custas, deveria haver o número do processo. E por que isso? Porque, várias vezes, uns litigantes menos éticos pegavam a mesma guia de preparo recursal e usavam em vários recursos. Isso acontecia. E aí o STJ determina, portanto, que comece a se colocar o número do recurso no processo. E depois disso, aquele recurso que não tinha o número do processo, qual era a consequência? A jurisprudência do STJ, de forma retroativa, passou a dizer: se não tem o número do processo na guia de custas, não se conhece do recurso. Isso foi decidido pela Corte Especial do STJ em 2011. Exigências contidas nas resoluções do STJ acarretam deserção se ausente o número do processo a que se refere o recolhimento. E, repito, isso foi aplicado pelo STJ de forma retroativa. No momento em que eu estava no STJ assessorando o ministro Antônio Carlos Ferreira, voltou o tema à Corte Especial, num julgado que, para mim, também foi muito relevante, como reflexão a respeito do sistema. O advogado que foi para a tribuna sustentar
ele destacou o quê? Tribunal. A justificativa para o número do processo é evitar que nós tenhamos duas guias, uma guia usada para dois processos. No caso dos autos, houve o não conhecimento do recurso da recorrente, pessoa física, que, conforme certidões juntadas aos autos, em todo o Brasil, aquele é o único processo dela. Ora, é óbvio que somente essa guia de custas se referiria a esse processo. Entendo a posição, disse o advogado do tribunal, mas nesse caso específico existe o discrimen para fugir do precedente, para fazer a distinção. Me pareceu um argumento bastante razoável. E a Corte Especial do STJ não conheceu desse recurso ao argumento da isonomia. Ah, se eu não conheço para os outros recursos, não posso conhecer para você. E internamente, os ministros começaram a conversar e falar, peraí, nós estamos aqui não para julgar processo, nós estamos aqui para julgar o mérito. E aí começou, é natural, né, o pêndulo da história, movimento pendular, vai de um lado extremo, vai do outro extremo, começou o sentido inverso. E os próprios tribunais superiores começaram, devagar, a voltar atrás nessa jurisprudência defensiva. E o primeiro precedente se refere à comprovação do feriado local. Feriados estaduais e municipais, interposição do recurso na origem, pode ser o revista aqui, por exemplo. Tribunal Superior não sabe do feriado local, vinha Tribunal Superior e dizia, intempestivo. Se não houve a comprovação do feriado local no momento da interposição do recurso na origem, a origem sabe que é o feriado local, está fechado, ninguém discutiu a tempestividade na origem. Mas no destino não pode. Então isso era pacífico no STF e no STJ. E nesse movimento de influxo, este julgado de 2012, da Corte Especial do STJ, que voltou. E aí o que disse o STJ? A comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local, pode ser feita posteriormente à interposição do recurso. Pronto. Fluxo e influxo. Estamos em 2012. Próximo fato, próximo ponto. Novo CPC. Novo CPC começou a tramitar em 2009. E, os colegas sabem, 2015 ele foi sancionado. E agora, em março de 2016, há 6 meses, nós tivemos o início da sua vigência. Dentre vários pontos, o novo CPC trabalha bastante com a lógica da jurisprudência defensiva. Vários dispositivos, artigos do Código pontualmente enfrentam os problemas que a jurisprudência trazia a respeito da jurisprudência defensiva. Ele enfrenta vários desses problemas. Mas, mais do que isso, ele deixa uma base principiológica. O que a doutrina, não existe esse termo no Código, mas o que a doutrina já está chamando de primazia do mérito. Indúbio pro mérito. Se eu puder salvar o processo, eu vou salvar. Entre extinguir sem mérito, entre não conhecer e julgar o mérito, procedente ou improcedente, não importa. O Código traz este comando, este pedido, esta mensagem. Julgador, vamos para o mérito. Claro, se for vício insanável, extingue. Se for um problema de requisito de admissibilidade que não dá para solucionar, não conhece. Mas, se der, é objetivo do sistema processual,
O fim do sistema processual não é a extinção sem mérito, não é o não conhecimento, é o mérito. É o conhecimento e provimento ou não provimento do recurso. Princípio da primazia do mérito. Menciono aqui no link, um rodapé, um texto que escrevi com outros colegas a respeito da jurisprudência defensiva na tramitação do novo CPC, que foi publicado no site Consultor Jurídico. E que, eventualmente, foi por causa desse artigo que eu estou aqui, então está ótimo, cumpriu o seu papel. E o que o Código traz? Quais são os pontos que o legislador apresenta em relação à jurisprudência defensiva? E vou apontar algumas questões pontuais. Para procuração, subestabelecimento e assinatura de recurso, que era a tal súmula 115 do STJ, que tem na trabalhista a sua correspondente. O legislador falou, vamos acabar com isso. Artigo 76, caput. Verificada a incapacidade e irregularidade de representação, suspende processo e designa prazo para sanar o vício. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação no recurso, seja no tribunal intermediário de segundo grau, seja no tribunal superior, o relator não conhece, se a providência for para o recorrente, ele vai determinar o desentranhamento das contrarrazões se for para o recorrido. Qual era a posição anterior? Inclusive na trabalhista. Posição do TST, posição do STJ, posição do STF. Não tem procuração, não tem assinatura, não conhece, sem possibilidade de sanar o vício. Está superado. Repito, o TST já adotou isso. Enquanto isso, o STJ não modificou, formalmente não cancelou a sua súmula. Não está mais sendo aplicado, mas a súmula ainda não foi formalmente revogada ou modificada. Preparo. Tivemos importantes inovações no preparo. Artigo 1007 do novo CPC, parágrafo 4º. Não comprovado o preparo, não haverá de plano não conhecimento, mas inicialmente dá-se a oportunidade de realizar o preparo. Não é complementar, é realizar o preparo. Mas neste caso, um ônus para o recorrente vai ter de ser feito o recolhimento em dobro. Se não recolhe, paga em dobro. Se recolhe a menor, como já existia no código anterior, complementa. Boa inovação, inadequada inovação. Aqui é só para trazer o que o código apresentou. E, em relação ao assunto tratado, parágrafo 7º do mesmo 1007, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implica deserção. Ah, não colocou o número do processo, não colocou o CPF, não colocou o CNPJ? Neste caso, não vai haver o não conhecimento, mas a parte recorrente vai ser intimada para sanar o vício. Ou seja, dois artigos, o 1007 e o 76, exatamente contra aquelas duas situações apresentadas de jurisprudência defensiva. Tempestividade do recurso prematuro. Talvez aqui isso seja caso único no mundo. Coloco talvez porque não conhecemos todos, né? Mas de uma forma geral, isso quando em encontros de processo com professores de outros países, e participo de um grupo pan-americano, de um Instituto Pan-Americano de Processo, então sempre esse tipo de assunto vem à tona, todos os outros colegas ficam absolutamente surpresos de se falar em intempestividade de alguma coisa que foi feita antes, que é o que estava pacífico nos nossos tribunais. Então, de forma geral, e aqui não só para recurso, esse artigo 218 na parte geral do Código, o 218, parágrafo 4º, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. A parte se deu por intimada e apresentou a manifestação, é tempestivo.
E nós tínhamos o entendimento de que não era. Nessa linha de tempestividade e conhecimento, outro aspecto que foi criado pela jurisprudência, mas que o novo CPC busca afastar: ratificação do recurso no caso de declaratórios da outra parte. Isso começou no STJ com a súmula 418. É inadmissível recurso especial interposto antes da publicação do acórdão, dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Isso saiu do recurso especial e passou para praticamente todos os recursos. Então, vem a sentença, uma das partes já recorre, a outra parte embarga de declaração. Embargos de declaração negados, não há qualquer modificação na decisão. Diz essa súmula que se a parte contrária não ratificasse, o recurso não seria conhecido por falta de interesse, sem previsão legal para isso. Exatamente, típica jurisprudência defensiva. E aí vem o parágrafo 5º do artigo 1021. Se os embargos de declaração forem rejeitados, os embargos de declaração, o outro recurso vai ser processado independentemente de ratificação. Mais uma questão pontual, mais uma súmula enfrentada. Pré-questionamento, súmula 302 do STJ, questão federal ventilada apenas no voto não atende a pré-questionamento. 941, parágrafo 3º. Está no voto vencido, tem pré-questionamento. Da mesma forma, o pré-questionamento ficto ou pré-questionamento virtual foi acolhido pelo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Então, mais um ponto para não ficar no não conheço, para ir para o mérito. Cabimento e fungibilidade de recurso, algo específico para a justiça comum. Agora temos uma fungibilidade entre RESP, recurso especial, e RE, recurso extraordinário. 1032, se o relator no STJ entender que o RESP envolve questão constitucional, manda emendar. E o contrário, 1033, se o relator no Supremo entender que a ofensa reflexa, converte em recurso especial. Fungibilidade entre os recursos para Tribunal Superior. Dá para se cogitar isso em relação à revista? Vamos ver como é que fica a jurisprudência. Embargos de declaração de decisão monocrática. Muito comum que no caso de declaratórios de monocrática já haja o julgamento dos embargos de declaração como se agravo interno fosse. Vem o código e diz, quer fazer isso? Tudo bem, mas o órgão julgador vai conhecer dos embargos de declaração como agravo interno se determinar previamente a intimação do recorrente para adequar, complementar as razões do seu recurso. Outra, e talvez a principal, cláusula geral de saneamento recursal. O que é isso? Cláusula geral de saneamento. Princípio da primazia do mérito. A ideia do legislador. 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias para que seja sanado o vício ou complementado os documentos. Portanto, o legislador traz essa visão típica disso que a doutrina tem chamado de primazia do mérito. Se existe a possibilidade de corrigir o vício no recurso, determine a correção do vício e vai para o mérito recursal. Qual seria o exemplo aqui de vício insanável? Principal hipótese, intempestividade. Aí, claro, não tem jeito, não dá. Mas fora isso, conforme a situação, o objetivo do legislador é esse. Também para recurso para Tribunal Superior, o Código traz essa visão. 1029, parágrafo 3º.
STF, STJ, TST, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção desde que não repute grave. Qual que é a finalidade do Tribunal Superior? Fixar a tese. Dentro dessa finalidade, se eu tenho um recurso absolutamente relevante com a tese que interessa para ser debatida, o legislador diz, julgador, primazia do mérito. Vamos definir a tese. O fim do judiciário é o mérito, não é a extinção. Mais uma vez, não quero ser repetitivo, primazia do mérito. Nesse sentido, estas foram várias das situações em que o Código ele apresenta uma resposta à jurisprudência defensiva. E aí é óbvio, estou falando por uma plateia qualificadíssima de colegas servidores e magistrados do Poder Judiciário, e muitos estão pensando, mas espera aí, isso aí vai tornar impossível a quantidade de julgamento, isso vai exatamente aumentar muito a minha pilha, porque eu vou ter que, mandar emendar, mandar corrigir, e 2, vou ter que julgar, isso vai explodir, isso não resolveu nada no problema, não gostei do código, calma que a gente chega lá. Estou só fazendo crescendo naquela linha, fluxos e influxos, né? O pêndulo da história, vai para o extremo e depois vai para o outro, sempre a virtude está no meio. Aí alguém vai falar, poxa, já foi longe demais. Vamos lá. Antes só de partir para essa reflexão, o código, apesar desse contexto, de trabalhar no sentido de mitigar, afastar, provocar essa diminuição da jurisprudência defensiva, o código também apresentou retrocesso. Como luz no fim do túnel, como situação melhor para a jurisprudência defensiva, destaquei um julgado da Corte Especial do STJ, que disse, voltou falando, não, se é feriado local não precisa comprovar. E aí o novo CPC tem um dispositivo que diz, 1003.6, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso, piorando a situação da parte em relação ao que era a jurisprudência. Por que aconteceu isso? Porque no momento da tramitação do Código, quando foi feito este artigo, ele refletia aquele entendimento do STF e STJ. Depois mudou o entendimento do STF e STJ e não mudaram o Código. Enfim, isso foi para a lei. Mas, neste caso, aí é comando legislativo, vamos trabalhar com a questão da tempestividade. E, diante disso, a gente vai ter mais ou menos causa, a gente vai ter mais ou menos celeridade.